Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 18. Nós, nesse texto, irmãos, descobrimos, tem alguma questão que eu fiquei de falar? Não, né? Segundo aos Coríntios 12, falei a respeito de Paulo sendo afligido lá por um demônio. Outro lá em Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso 10, uma mulher que foi aprisionada por um demônio através de uma enfermidade durante 18 anos. Tranquilo, né? Até aqui? Tudo bem? Então, Apocalipse, capítulo de número 14, o verso de número 18, é muito interessante essa passagem, porque vai nos mostrar uma realidade de alguma função, ou uma função de um anjo no céu. Irmãos, é tão interessante essa questão, porque de fato nós na eternidade, acredito, entre outras coisas, que nós vamos ficar surpresos, porque na eternidade a gente vai ficar tão assim, estupefato, boquiaberto, né? Entre outras coisas, como esses seres, eles se comportam, como que eles adoram a Deus. Imagina só a adoração de um anjo, né? Que coisa linda. E no céu, esses seres poderosos adorando a Deus, se curvando diante de Deus. Deve ser um negócio impressionante, né? E aí a gente vê aqui no verso 14 a função de um anjo. Esse aqui a gente chama de anjo sacerdote. Então entende-se, né, alguns entendem, estudiosos da Bíblia, que existe anjos que a função dele é semelhante à de um sacerdote. Lembra do sacerdócio levítico? Aquele que servia lá, né, e oferecia inclusive sacrifício. Eu estou falando no sentido do levítico aqui, os homens da terra, tá? Mas esses, como sacerdotes no céu, eles têm aí outro tipo de serviço. Capítulo 14, verso 18. Olha o que diz o texto bíblico. Aliás, eu vou ler desde o 14, tá? Desde o 14, que eu acho que traz aí mais clareza para nós. Apocalipse 14 e 18. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice cega, e é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda à vindima, os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. O anjo meteu a sua foice à terra, e a vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Amados, eu tenho a impressão que eu confundi aqui. Acho que não é isso não. Nossa, deixa eu ver aqui, é outro texto. É o 8, viu? Desculpa aí. É o capítulo 8. Eu confundi aqui. Não sei, é o 8. Desculpa, irmãos, a minha falha aqui na referência. Estou lendo aqui, eu estou procurando. Cadê o anjo? Isso aqui é referência para outro exemplo, tá bom? É o capítulo 8. Capítulo 8, aí sim, agora do verso 1. Ô, irmãos, que falha, não sei porquê. Deixa eu corrigir aqui na minha anotação. Eu estava estudando na madrugada isso aqui, o sono pegou. Então, o capítulo 8, né? Capítulo 8, o anjo sacerdote, a partir do verso 1, tá? Então, aí sim, agora a gente vai descobrir aqui que tem esse ser. Havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo, é esse outro anjo que vai trazer essa ideia para nós, de um anjo sacerdote. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e ouvi depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Olha que coisa interessante.
Esse anjo aqui, quando a gente pega o Antigo Testamento, essa liturgia, essa função sacerdotal, que ele pegava o incenso, ia lá, né, pelo lugar santo, espalhando aquele incenso, que simbolizava as orações dos santos, a gente vê esse anjo fazendo a mesma coisa que o sacerdote fazia, lá no Antigo Testamento. Então a gente entende que há esse anjo que tem essa função de sacerdócio, ou seja, que pega essas orações, olha que coisa interessante, que foi lhe dada, né? Então quem deu essa oração, ou essas orações, tudo aqui é figurado, né, irmãos? Mas há um ensino através disso, ou por trás disso. Então foi lhe dado essas orações, possivelmente o próprio Jesus deu ao anjo essas orações. Olha que coisa interessante, né? Essa liturgia celestial. Quer dizer que é exatamente assim? Não. Quer dizer que é literalmente assim? Não. Mas a Bíblia vem nos trazendo a ideia de que esses seres celestiais estão envolvidos em todos esses processos. Essa é a ideia que eu acredito que para nós é mais válida aqui no texto. Nesse processo, porque qual é o processo? Essas orações chegam até Deus e aí depois vem a resposta. E a resposta, o que a gente vê aqui no verso 5 e 6, é que esses anjos, eles jogam então essas brasas tiradas lá do altar e jogam na terra, e há um efeito na terra, através das vozes, dos trovões e dos relâmpagos. Figuradamente isso pode nos trazer a ideia de que é o próprio Deus falando na terra em resposta às orações, os trovões, aquilo que é ouvido também, e o terremoto, aquilo que é sentido. Olha que coisa interessante. Então, através dessa função sacerdotal do anjo, é a resposta de Deus através das nossas orações que aparecem no céu. Não é interessante isso, irmão? Saber de todo esse processo? De repente não é nada disso que eu estou dizendo, mas é interessante. Porque isso tudo não está aqui explícito, mas eu entendo. Cláudio, né? Vai que de repente ele fala, André, a gente chega no céu e a gente vai descobrir que não é exatamente assim. Mas eu não estou assim trazendo nada que seja totalmente estranho, pelo menos ao texto que eu compreendo. Tá certo? Acredito que não seja herético, senão não estava nem passando isso para vocês, né? Mas assim, de repente fala, não, André, talvez não é bem assim. Pode ser que não seja. Queria falar e eu interrompi, né? Vê se você lembra, que pode ser alguma coisa interessante. Deve ser alguma coisa interessante. Apocalipse capítulo 16, amados. Vamos em Apocalipse agora, que agora é só anjo no Apocalipse. Capítulo de número 16. Estou até desconfiado, porque eu errei no... Deixa eu ver primeiro se é isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos lá. Capítulo de número 16. Tem anjos, amados. Pelo menos os relatos de Apocalipse, tem anjos que eles controlam os ventos, as águas, tá certo? Em Apocalipse isso é mostrado. Então aqui são chamados de o anjo das águas, capítulo 16, versículo de número 5, vamos direto no 5, tá? Apocalipse 16 e 5. Todas essas ações aqui, das taças, das trombetas, são ações de Deus sobre a humanidade no final dos tempos. Como haverá grande ação demoníaca, também haverá grande atuação de anjos, tá certo? Então, o final dos tempos é marcado por essa interferência sobrenatural na terra. Vai ser um negócio assim extraordinário, um negócio fantástico, né? Quem for arrebatado não vai ter noção do que acontece aqui na terra. Não, acredito que não, porque esse período assim, a história ela acontece paralelamente na terra e no céu. Quando a igreja for levada ao céu, começa então essa chamada grande tribulação, né? Então na terra está se processando tudo isso, o anticristo, aquela coisa toda que a gente vai estudar depois. Enquanto isso está acontecendo na terra, no mesmo momento no céu está acontecendo outro evento, que é o tribunal de Cristo, para recompensar as pessoas, não é para condenar, tá? Tribunal de Cristo, está acontecendo as bodas do Cordeiro, né, a grande ceia dos salvos com Cristo. Então tudo isso está acontecendo simultaneamente no céu. Então lá haverá um evento e aqui outro evento. Aqui não vai ser participante, né? Não, aqui vai ser um evento. Participante, mas não está acontecendo aqui, né? Só, e aí eu nem quero
saber disso. Mas assim, são eventos simultâneos. No mesmo tempo que na Terra está acontecendo tudo isso, na eternidade está acontecendo outro evento, que aí são salvos se encontrando com Cristo. E a gente vai estudar mais detalhadamente escatologia, né? Os pregadores falando assim que no dia do juízo, no telão, vai aparecer lá na tela tudo que você fez e tal. Onde que eles tiraram isso? Da mente fértil, né? Porque eu já vi tanto pregador falando isso, né? Tem um telão nos últimos dias, lá vai ser exposto tudo que você fez, tudo que você faz. É que a gente faz a nossa imaginação, né, pai? A mente fértil vai. Isso, mas a Bíblia fala que no grande dia tudo que estava oculto vai ser revelado. Não fala? Então, mas calma aí. De que forma, né? Vai ser revelado? Então, assim, são imaginações que Não sei. Não sei como será, amados. A questão é. Vai ser Eu acho que vai ser um pouquinho melhor, né, a definição. O que acontece é o seguinte, é que vai haver, que se não vou entrar em escatologia, vai dar até um nozinho, talvez, eu desvio muito aqui do assunto. Mas a questão é, haverá essa intensificação dessas ações demoníacas e celestiais na história humana, tá certo? Então a gente percebe bem isso. E a gente vê aqui, principalmente aqui no capítulo 16, essas interferências de Deus na natureza, e a Bíblia vai dizer que são os anjos que fazem essas interferências. Só para a gente trazer também essa ideia, do que eu acho que eu falei na última aula, que os anjos, esses seres, eles têm poder inclusive para interferir, né, na natureza. E a gente vê isso aqui, capítulo número 16, verso 5. E ouvi o anjo das águas. Então a gente entende aqui que há um anjo que controla as águas, né? E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és o que eras, o santo, e porque julgaste todas as coisas. Então a Bíblia diz aqui que tem um anjo que de fato, aliás, o verso 4, irmãos, eu estou pegando aqui. O meu tem uma versão bem clara sobre isso. A partir do 4, então lê do 4, meu irmão, por favor. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu és santo, tu és e é o que eras, porque julgaste estas coisas. Isso. Então está muito melhor, está muito mais explicado. O anjo que tem autoridade sobre as águas. Então Deus determina esse anjo que ele vai lá e fira as águas, no sentido que essas águas não vão ser mais potáveis. No final dos tempos, os homens vão ficar sem água para beber. Meu Deus. Olha, Como assim, gente? isso já não está muito longe, né? E não vai todo morrer, né? Não, mas a aflição vai ser grande, imagina só. Irmãos, quando a gente começar a estudar escatologia, essas taças, a ira de Deus, a gente vai ficar assim, nossa, o negócio vai ser assustador, o negócio não é brincadeira não. Mas já foi falado aqui que vai chegar o tempo de que você vai desejar a morte, ela vai fugir de você. Isso, mas até que existe esse desejo, a aflição vai ser muito grande. Mas só para a gente voltar para a angelologia e deixar a escatologia um pouquinho de lado, só para que a gente dê ênfase aqui, a gente vê então que existe esse ser angelical, que ele tem autoridade sobre as águas. Então tem os anjos, tá certo? Pelo menos nessa passagem, que eles estão autorizados por Deus a controlar as águas. Tranquilo, irmão? Sim. Vamos ver agora em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 1. Outro anjo que tem poder sobre os ventos. Capítulo 7, versículo de número 1. Isso, Apocalipse 7, 1. Deixa eu pegar outra referência aqui enquanto vocês procuram aí, para ver se tem alguma contribuição aqui. Depois a gente vai para lá no Antigo Testamento. Só deixar aqui aberto. Alguém pode ler o capítulo 7, verso 1? Depois disso, vi nos quatro cantos do mundo, quatro anjos em pé. Eles estavam segurando os quatro ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Isso, ou árvore alguma, né? Então, olha só, aqui também a gente percebe, o texto bíblico vai dizendo que os anjos é quem segura os ventos da terra. Imagina só a terra sem refrigeração.
né? Porque é o vento que mantém inclusive a temperatura e tal. Aqui a temperatura vai subir assim de uma forma exorbitante, muito grande, sem água, muito calor. Então a gente já vai percebendo aí. Seco, né? Mas a ênfase é os anjos, tá? Não é essa situação não. Então por isso que eu sei que é natural, por isso que vai se desencadear o fogo, essas coisas, pela essa onda que tem lá. Não necessariamente, eu sei que você mais ou menos tá. Não necessariamente, mas a gente vai chegar lá, Paulo. Também não é. Mais ou menos, alguma irmã, eu ouvi uma voz feminina esboçando alguma coisa, querendo perguntar. não? Pensamento, cuidado que eu tô pensamento. Não, acho que é no esboço disso. Ah, tá, de dormir, né? Então vamos lá, amados. Daniel, vamos para Daniel, ainda os anjos do vento. O anjo do vento. Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 2 e 3. Daniel, ele não fugiu da Bíblia não, tá aí. Procure ele. Daniel 7. Lá no meio da Bíblia, mais ou menos, capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo de número 2, versículo de número 3. Diz assim, amados, ó. Daniel capítulo 7, verso 2 e 3. Isso. Por nada. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Irmãos, vento aqui, esses 4 ventos, vocês entendam como mensageiros. Tem um salmo, inclusive, também, que diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo e dos seus anjos ventos. Tá certo? Então, vento aqui é a conotação de anjo mesmo, ou seja, como mensageiro, aquele que é enviado à terra, ou os 4 cantos da terra. Então, lembra da passagem de João, capítulo de número 5, do tanque de Betesda? Muito conhecido? Que a Bíblia diz que de quando em quando vinha um anjo e agitava as águas. Esse anjo nunca foi visto por ninguém. Só as águas, não tem tanto tempo. Mas era um vento que fazia isso. Era uma corrente que entrava por cima do alpendre, né, do templo, e aí agitava as águas. E eles concluíram que era o anjo de Deus que ia lá e agitava. A tradição judaica, inclusive, dizia que era um arcanjo chamado Rafael. Por que Rafael? Porque era o anjo da cura. Rafa, cura, né? Sara. Então é o anjo de Deus, Deus que cura, o Deus que sara. É uma crença judaica, tá? É uma informação extra bíblica aqui. Você já tinha falado isso. Já em outra ocasião, né? Só para trazer essa ideia de vento, é o que diz aqui. Então, anjos do vento, anjos que pegaram esse conceito e atribuíram como uma, sei lá, né? Mas é uma crença judaica, né? É uma crença. Então é uma informação extra bíblica. É que a gente pode até ter assim como uma ideia e tal, mas não afirmar como um ensinamento doutrinário. Então o que acontece, amados? A gente percebe que também esses anjos, eles têm poder sobre os ventos. Vamos ler aqui outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Então eu falei sobre vigilantes, anjo do abismo, anjo sacerdote, anjo das águas, anjo dos ventos. E agora Atos capítulo 12, versículo de número 18. Aqui são esses anjos guardiões. Anjos guardiões, que alguns entendem até e chamam de anjo da guarda, né? É uma crença que tem, inclusive judaica, e depois a Igreja Católica ou catolicismo ele enfatizou de outra maneira. Capítulo de número 12, versículo de número 18. 18. Será que é isso? Capítulo de número 12, é o 12, eu tenho certeza. Deixa eu ver aqui, eu estava todo atrapalhado quando eu fiz esse esboço, não é possível. Deixa eu ver se eu acho aqui que Pedro diz que o anjo foi lá e o soltou, verso 7. Verso 7. Isso. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias.
E ele fez assim, disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não sabia que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Irmãos, olha que coisa interessante. Vamos tentar imaginar a cena sem muita imaginação, né? Fértil, mas mas Professor, a gente imagina mesmo. eu sei que não tem como. A gente não pode fazer aquilo que a teologia reprova naquele termo técnico que eu já falei para vocês, que é viajar na maionese. A gente não pode fazer isso. Então não vamos viajar na maionese não, mas vamos pegar o texto bíblico aqui só para a gente imaginar a cena, né? Pedro estava preso, um monte de guarda lá, um monte de gente. O que acontece? Pedro é solto, porque ele estava ligado com, né, algemas, cadeias que chama, e ele simplesmente levanta naquela noite, tranquilamente, todos os presos e os guardas lá. Os presos podiam estar dormindo, os guardas não. Então ele pega a capa, inclusive quando a gente fala, não esquece da capa não, está frio lá fora, pega a capa. Pegou a capa e ele foi passando, irmãos, pelos corredores, e os guardas lá, e ele passando, e os guardas não viram. Esses guardas simplesmente foram cegados. Olha que coisa interessante, o anjo que fez isso. E ele foi passando, a primeira guarda, a segunda guarda, que diz o texto, né? Passou, inclusive a porta de ferro se abriu, o portão, ele passou. Olha que coisa interessante, o anjo fez isso, né? O poder que Deus deu àquele anjo fez tudo isso e libertou Pedro. Então esse é um anjo guardião, o anjo que vai e livra as pessoas, inclusive Pedro aqui no caso da prisão. É interessante isso, não é? Eu acho. Por isso que eles falam anjo da guarda, né? Exato. Amados, isso pelo menos eu acredito que nos traz, que eu disse em outra aula, que nos traz essa alegria de saber que tem seres poderosíssimos em nosso favor, não é? Seres que nós inclusive pedimos que Deus os envie, não tem problema, não tem erro nisso. Senhor, envia os teus anjos para nos livrar dos males, envia os teus anjos, não tem problema de a gente orar dessa forma. Eu quero pegar alguns textos com vocês, Atos no caso, capítulo 7, verso 38, Atos 7, 38, já que a gente está em Atos, só voltar um pouquinho. Só para a gente ter ideia, amados, que esses seres, eles estão envolvidos em toda a história bíblica, em toda a história humana, desde a eternidade até a consumação dos séculos. Na eternidade, vendo Deus criando tudo isso, inclusive o ser humano. Em todo o processo da história humana de redenção, os anjos estão presentes e atuantes, né? Como que diz lá, presente e operante, um negócio assim. Estão presente e atuando em toda a história humana, do começo ao fim. E aqui eu vejo um negócio muito interessante nesse processo. Por exemplo, alguns entendem no Monte Sinai que Deus deu a tábua na mão a tábua da lei lá, das 10 palavras, na mão de Moisés. Não é essa a ideia que as pessoas têm? Mas não é isso que a Bíblia mostra, nem diz. A Bíblia mostra que Deus deu ao anjo, o anjo foi lá, pegou a placa escrita por Deus e entregou na mão de Moisés. Olha que coisa interessante, vocês sabiam disso? Não? Então vamos ver o texto, Atos capítulo 7, verso número 38. Olha que coisa interessante aqui, 7 e 38, 7 e 38, diz assim o texto: e este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então, está falando de Moisés, né? O anjo que falava com Moisés lá no monte Sinai. Olha só, não está muito claro isso lá no Antigo Testamento. Vamos pegar o texto de Gálatas, tudo falando a respeito dessa situação, tá? Gálatas 3 e 19. Gálatas 3 e 19. Isso, achando, meu irmão, por favor, leia, varão.
Gálatas 3:19. Ninguém achou? Eu leio. Então 3:19 diz assim, isso, capítulo 3, versículo de número 19 de Gálatas. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou de um mediador, né? Que era o próprio Moisés. Então, olha, essa lei foi posta pelos anjos na mão do mediador. Então, os anjos que entregaram na mão de Moisés. Hebreus capítulo 2, Gálatas o quê? 3:19. 3:19. 18, 19, né? Não, só 19, não. Só 19. Só 19 já basta para a gente entender, né? Hebreus capítulo 2, verso 2. Achem alguém em Hebreus 2:2, por favor, e leiam, amados, logo que achar. 2:2. Capítulo 2 de Hebreus, versículo de número 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediências recebeu a justa retribuição. Isso, então a palavra falada pelos anjos. Então a ideia lá é que os anjos que entregaram a Moisés aí a palavra da lei. Eu vou tentar achar um texto aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, tá. Capítulo 33 de Deuteronômio. Deuteronômio 33. Olha só. Aí eu vou até recorrer à versão que vocês têm aí, tá? Se tiver uma versão, acho que é do Cláudio, que é diferente, né? Deuteronômio 3:33. É o contrário, varão 33 e 3. Lembra quando o médico falava 33, 33, 33. Nossa, conversa bem. Capítulo de número 33 de Deuteronômio. Vamos lá. Isso. Deuteronômio, capítulo de número 33. Vamos ler, aliás, desde o 2, né, irmão? A verdade é o 2 que é o principal. Então, capítulo 33, Deuteronômio, deixa eu marcar aqui, 33 e 2. 33 e 2. E disse, pois, o Senhor, veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com milhares de santos. É aí que eu quero ver, Cláudio, o que está escrito na tua. Milhares de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Como que está aí na tua versão, Léo? E veio com milhares de santos desde o sul. Ah, então está milhares de santos. Tá. Tem outras versões que está, veio com os seus anjos, com as miríades. Hã? 3? O 2. Ah, o 2 está assim, ó. Ele disse, o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como um sol por cima de Edom, e do monte Parã, brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos, e à sua direita havia fogo. Isso, milhares de anjos, ó. Aqui, então já está falando, na minha e na de vocês, está milhares de santos, mas milhares de anjos. Então ele veio com milhares de anjos. Essa foi a cena real e mais completa quando a gente pega milhares de anjos. Para a gente entender como que foi lá no Monte Sinai, a gente pega todos esses textos, então a gente chega a essa conclusão. Moisés estava no Monte Sinai, Deus se apresenta com milhares de anjos. Alguns desses anjos pegam essa tábua da lei escrita pelo próprio dedo de Deus e entrega na mão de Moisés. Imagine a cena, amado. Entrega na mão de Moisés. Olha só que coisa interessante. Então não é Deus diretamente a mão, porque tem as figuras lá para as criancinhas, né? A mão de Deus assim entregando para Moisés, não é? Mas não é bem assim, tá vendo? Estão marcando 10 milhares. 10 milhares, milhares de milhares, miríades. Não é miríades. A ideia, Cláudio, na verdade, não é nem que é uma quantidade exata de milhares. Quando se fala, não, nem quer dizer que também é milhares de mil, milhares, ou 10 milhares seriam milhões. 10 milhares seriam milhões, né? Então são 10 milhares, não é 10 mil, é 10 milhares. Então, irmãos, na verdade, esses termos quer dizer que são números incontáveis. Incontáveis, como a gente leu lá, irmão, se demônio tem um exércitozinho,
arregimentado lá por um demônio-chefe de 200 milhões, imagina quantos anjos de Deus não tem. É inimaginável, é incontável, é coisa absurda, tá certo? Essa população angelical. Então o que acontece? Acho que eles são mais ou menos descendentes da China, né? China, é muito anjo. E o que acontece, meus queridos? Eu quero trazer para vocês com essa aula, tudo isso, esses aspectos que a Bíblia fala a respeito desses seres, tá certo? Então, eu acredito que isso não é muito sabido, porque não é coisa muito comentada. A gente sabe que tem anjo, é uma realidade e tal, mas com todos esses detalhes, olha, está escrito na Bíblia, não inventei nada, nem trouxe nada extra bíblico, né? Então, a Bíblia, ela vai trazendo todos esses detalhes. Vocês têm alguma pergunta a respeito do que a gente falou até aqui? Alguma dúvida? Nada mesmo? Tem certeza? Está tudo tranquilo? Não ficou nenhuma dúvida? Não? Nenhuma questão a respeito de anjo? Nenhuma curiosidade? Quem gosta de pergunta é Mateus. Professor, a questão do anjo da guarda, né? Que ele existe, o anjo da guarda, né? Mas ele não está para proteger a todos, tá? Claro, não é um anjo da guarda, né? Não, mas São anjos que a função deles, como a gente viu os anjos guardiões aqui, que foi o caso de Pedro, tá? É que essa ideia de anjo da guarda, esse termo é mais mesmo da questão do catolicismo, a doutrina do catolicismo que traz essa ideia. Né? Mas ele é um guardião que guarda É um anjo que a função dele é guardar as pessoas, seres humanos, né? Livrá-los e tal. Então a função deles é essa. E essas desgraças todas que nós estamos vendo aí, Ele não guarda. Tem irmãos, tem um rapaz amigo meu, que ele dizia assim: rapaz, eu conheço um cara que ele dirige tão perigosamente que se ele bater, mata o anjo da guarda. Professor, não sei, né? Pode ser impressão minha, mas a maioria ignora os anjos, porque ele acha que não lembra da existência, porque as nossas orações são diretamente pedidas para Deus. Não, mas deve ser, não está errado, é isso mesmo. O que ele falou aí do anjo guardar, na verdade, todos os seres eles não são regidos, eles são governados por Deus. Sim. Então, automaticamente, eles só vão fazer aquilo que Deus mandar. Exato. Se ele não livrou, é porque Deus não deixou livrar. Então, Mas, por exemplo, um acidente de avião que mata 238 pessoas, quer dizer que 238 pessoas, você entendeu? Nem dali, você entendeu? Irmãos, olha, é o que eu disse para vocês, existem muitos detalhes que não tem como a gente explicar, nós não vamos dar conta de todos os detalhes. As verdades que a gente precisa entender a respeito dos anjos é que eles existem, que há muitas funções que eles exercem tanto no céu quanto na terra, e tem um monte de coisa, irmão, que se eu falar vai ser assim, imaginação minha, conjectura que a gente chama, né? Eu acho isso, eu acho que não, então eu não vou dar conta de explicar essas coisas porque eu não tenho base bíblica e nem nada que eu possa falar com firmeza, não é assim assado. Então assim, irmãos, é muito complicado, a gente não tem como entender todos esses detalhes. A gente entende a aula, mas o que acontece às vezes deixa a gente meio, né? A gente não tem resposta, na verdade. O avião da Chapecoense. Sobreviveram, acho que 2 ou 3, se não me falha a memória. 2. Na verdade, sobreviveu quem tinha que sobreviver. E 2. Mas era impossível. O que aconteceu era impossível. Não, sobreviver. O cara sobreviveu. Com permissão de Deus.